igreja, né, os novos que chegaram, estou vendo rostinhos novos, estão no nosso coração. A Lucimar, o seu esposo, Erasmo, Pedrinho. Essa igreja faz parte da nossa história, né? Faz parte dos nossos começos, do nosso ministério. Então, vocês estão construindo o nosso ministério conosco. Mas algo interessante, eu sou muito observadora. E observei as cores aqui desses muros que vocês, né, puseram aqui para decorar a igreja. E Deus é tão lindo, né? A gente veio para abrir e as cores desses blocos, digamos assim, são as cores da bandeira da Colômbia. São as cores da bandeira da Colômbia. E que Deus venha abençoar. Queremos, aí meu esposo vai estar pregando a palavra. Eu vou falar rapidamente, somente do trabalho das crianças que estamos realizando ali. As meninas vão colocar umas fotos. Não sou boa para mídia, vai me ter que levar a filha da Ana Paula para ali, para poder nos ajudar a fazer os vídeos, mas tem algumas fotos do trabalho infantil. E o mês todo a igreja vai estar falando, né, do livro de Neemias, e eu quero compartilhar com a igreja Neemias, capítulo 2, do versículo 18 ao 20, antes de começar a mostrar as fotos e falar do trabalho. Viemos de férias, né, estar com a família, mas missionário, obreiro do Senhor, não descansa, né, pastor? Aonde a gente está fazendo a obra e para nós é gratificante. Neemias, capítulo 2, versículo 18 ao 20, se puderem me colaborar, para eu ler com a igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nesse tempo, já estamos ali na Colômbia, quase 15 anos. Deus tem me permitido viver 2 etapas. A primeira solteira e agora a segunda casada, e tem sido um tempo glorioso. É diferente. Disse assim a palavra do Senhor ali, Neemias 2, capítulo 2, 18 ao 20. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. A mão de Deus ha sido favorável para conosco ali na Colômbia. Como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Ali temos visto a mão de Deus nos guiando. E o Senhor tem colocado diante de nós desafios, e assim temos nos esforçado para que esses desafios sejam uma realidade. Versículo 19, o que ouvindo, e os inimigos, né, sempre vão estar, Sambalate e Oronita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram, que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Quantos têm se levantado contra nós, né? Na obra do Senhor. Muitas das vezes, os inimigos maiores que temos estão do nosso lado. E nós nem sabemos. Mas a mão do Senhor, como diz o versículo 18, está conosco. Trabalhamos em um lugar muito difícil, irmãos. Eu não vou falar muito porque estamos em rede social, pode continuar gravando, mas é um lugar difícil. Mas o Senhor tem levado os filhos dessas pessoas a estarem conosco. E a nossa tarefa é construir nesses corações pequenos novos, pensamentos diferentes, enfocar, levar, né, o princípio da palavra de Deus a esses corações. E o versículo 20, para terminar. Mas quando, aleluia, pode colocar o versículo 20. Então lhes respondi e disse, vamos ler comigo, igreja? O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Tome posse da sua vitória. Criança,
Tome posse da sua vitória. Irmãos, eles têm luta, sabia? Eles têm lutas, eles têm dificuldades, e ainda mais nesse tempo que nossas crianças estão sendo levantadas, se não há uma base bíblica, se não há um fundamento bíblico, os nossos filhos são levados por esses ventos, né, de ensinamentos que estão dando na atualidade. Mas o Senhor há de guardar esses pequenos corações. O Senhor há de guardar seus corações, o Senhor há de guardar as suas vidas. Agora vamos falar, pode ir mostrando as fotos rapidinho? Esse é o trabalho que nós realizamos ali com as crianças. O pastor Regino é um bom animador também de criança. Não só pastoreia adultos, mas também nos colabora com o trabalho infantil. Pode passar. Ali também damos aula de música para nossas crianças da comunidade. Tem sido uma bênção, irmãos. Deus nos presenteou uma das vezes que viemos aqui no Brasil com um violão e um teclado, e ali está sendo utilizado para a honra e glória do nome do Senhor. Pode passar. Ali, ensinando, pode passar. Uma jovenzinha, uma adolescente, pode ir passando rapidinho. No ano passado, o Senhor nos deu o privilégio de trabalhar com o Ministério Samaritan Pulse aqui, como é? O samaritano? Samaritan Pulse, e Deus, conseguimos convidar 200 e quantas crianças? 200 e algo, né? 200, tivemos que fazer 2 vezes, porque a igreja era pequena. Eu falei para a Ana Paula, esse ano eu não quis, porque o negócio é sério, tem muita responsabilidade, temos que enviar relatórios, fotos, mas Deus se glorificou. A irmã que trabalha com esse movimento, Deus se glorificou, e crianças que receberam esse presente, que é o único presente. É como oferecer Jesus, né? Falar de Jesus à criança. Oferecer esse presente é único e marca a vida de crianças. E ali temos uma menina, filha da dona da padaria. Ela mandou um áudio para mim esse dia e disse: eu não vou na sua igreja, mas minha filha vai e nós estamos sentindo falta de vocês. E conta ela que a filha dela disse que queria ganhar um vestido, que queria colocar um vestido igual a pastora. A criança falou assim. Então ela saiu, não teve fé, né, não conhece de Deus, saiu e comprou um vestido para a menina. Mas quando a menina recebeu, pode passar, vai passando as fotos aí, eu vou falando para parar. Pode ir passando. Quando a menininha, ali está ela, ali com uma brusinha azul, quando ela recebeu, tinha 3 vestidos dentro da caixinha. 3 vestidinhos dentro da caixinha. Quando a gente chega para ir para o culto, já está ali, Kirley, o nome dela, já preparada. E conta ela esses dias que algo passou e ela disse, não. Lá na igreja eles tratam muito bem as crianças, por isso eu vou ali naquela igreja. Então, irmãos, uma criança que seus pais não são crentes, mas já testifica do amor de Deus. E eu sei que através da vida da Kirley, a sua família chegará aos pés do Senhor. O trabalho com criança, eu sou fã, eu sou no vivo, eu desvelo pelo trabalho infantil. Porque eu sou fruto desse trabalho, por isso eu amo o trabalho infantil. Pode passar? Pode passar, está um pouquinho escuro as fotos, o ambiente ali é escuro, mas aqui se vê bem, ó, vocês vê bem, pode passar. À tarde temos, cada 15 dias, o Sábado Kids, onde evangelizamos, falamos temas de evangelização para as crianças. No Natal, a gente procura dar um presente para essas crianças, irmãos, porque estamos num bairro de baixo recurso. Aqui seria uma invasão, eu creio, as pessoas entraram nesse terreno, construíram suas casas, e tem criança que só vai receber esse presente de Natal. Não vai ter outro presente. Então, a gente se esforça para abençoar nossas crianças no Natal e aquilo que podemos durante o ano, com ajuda com material escolar, caderno, o básico, né? Um lápis, uma caneta, e Deus tem se glorificado. Eu falei, Senhor, precisamos de uma professora. Deus nos deu uma professora preparada, profissional, e tem uma jovem que é assim, nossa mão, pé, tudo, está sempre com a gente. Para nessa foto, por favor. Ela está se preparando como professora de educação física. E qual é o desafio para o próximo ano? Abrir uma fundação.
para atender essas crianças da comunidade. Volta um pouquinho lá atrás, uma foto que a criança está com um cofrinho na mão. Também ensinamos nossas crianças já a ofertar, desde pequeno. Lá do lado do altar tem um cofre só delas. Elas, na hora da oferta, elas chegam, pedem a moedinha à sua mãe e depositam a sua oferta. E se não tem moeda, elas ficam bravas. Então, já desde pequenininho, ensinamos as crianças a dar a Deus, né? A ofertar a Deus com alegria do pouco que elas têm. Mas esse cofre foi um trabalho missionário que realizamos com as crianças no tempo da pandemia, e nossa igreja tinha a responsabilidade de orar por Turquia. E essa menininha, seus pais não são crentes, e cada criança levou para casa um cofrezinho, sabe, irmãos? Essa oferta era para, no final do ano, juntar essa oferta e dar para manutenção de Natal dos missionários. E vários missionários ali na Colômbia foram abençoados, com não só nossa igreja, mas todas as igrejas do nosso ministério, que são como? Quantas igrejas? 6? 7 igrejas do nosso ministério. Em Bogotá temos 3 igrejas. Para o centro de Colômbia, temos uma igreja que é mais campo, e aí uma mais para a selva, que se chama Chocó, fica bem dentro da selva, são 6 horas? 6 horas de barco, né? De canoa, assim. 6 horas, um rio bravo, mas lá tem uma jovem mexicana falando do amor de Deus, sozinha, servindo ao Senhor naquele lugar, e é um público afrodescendente dentro da Colômbia. Colômbia tem indígena, tem afrodescendente, tem de tudo. Assim como aqui no Brasil, lá também tem de todo. E o amor de Deus tem sido alcançado. Pela misericórdia, estamos na capital, nesse lugar chamado Bosa, ao sul de Bogotá. Quando você fala assim, vai para onde? Vou para o sul. Aí ninguém quer ir para o sul, porque é mais perigoso. Mas Deus levantou, né, esse boricua, porto-riquenho, cheio de coragem, e essa brasileira que vai atrás, e ali temos servido ao Senhor com alegria. E essas crianças, irmãos, estão aprendendo palavra de Deus, estão levando palavra para casa. Pode passar, por favor? Essa foto aí, as crianças, depois da atividade, o ensino bíblico, elas têm que fazer uma manualidade. Nessa manualidade, nos sábados, tem que levar um versículo para casa. Sabe qual é o bonito? Que a gente chega na casa deles, as paredes estão cheias, né, Regina? Nas paredes tem coraçãozinho, um relógio. Irmãos, bobeira, um rolinho de papel higiênico que a gente joga fora. A gente bota um olhinho, uma boquinha, um cabelinho, um versículo, e essas crianças é como se elas estivessem levando algo tão rico. Mas sabe o que é isso, irmãos? É a palavra de Deus, que chega a esses pequenos corações, transformando, mudando, né, a história deles. E ali temos trabalhado assim, pode passar? Eu creio que já está acabando. Para irmos à palavra. Já acabou as fotos? Esse é o trabalho que realizamos, dinâmicas, mas tudo baseado na palavra de Deus. O pastor nos fala, vão ensinar, vão brincar, mas com versículo bíblico. Tudo com palavra. Lá a gente não passa tempo com as nossas crianças. Se vai passar tempo, papai e mamãe leva fim de semana, depois do culto ou depois da escola dominical, para passear. Mas na casa do Senhor é para aprender palavra de Deus. E, irmãos, as crianças chegam sozinhas. Elas chegam sozinhas. E outros, os pais colocam na porta da igreja. Que hora vai terminar? Quando termina, vem e pega essas crianças. Quando não tem atividade, e aí, pastor, quando vai ter atividade de novo? Eles têm prazer de levar os seus filhos ali para estarem nas escolas bíblicas que realizamos. Quero pedir a oração de vocês para esse trabalho que estamos fazendo ali. E quando eu cheguei na Colômbia, há 15 anos atrás, algo que doeu meu coração, que eu cheguei na igreja, não tinha criança. Não tinha. Eu falei, Senhor, isso não pode ser, como assim? Fiquei brava, falei com Deus. E durante 2 anos, como que o Senhor me despiu. Tirou tudo de mim, de Marilene,
e colocou tudo dele lá, Ana Paula, nesse período, eu não conseguia trabalhar com criança, eu não conseguia fazer nada. Sabe por quê? Eu tinha que aprender o idioma para poder ensinar eles com o seu idioma. Então, nesse período, foi como um deserto na minha vida. Mas hoje a gente tem criança, bastante criança. A gente chega lá, quando o Regino tem que viajar, alguma atividade da igreja que eu tenho que estar só, já tem aquelas crianças que já vêm. O pastor não está, né? A gente vai ficar aqui com você até alguém adulto chegar. Eles vão me acompanhar, irmãos. Sabe que isso é o amor de Deus revelado em nossas vidas, né? Para compartilhar para essas crianças. Eu digo ao meu esposo que nós somos como enfermeiros e médicos naquele lugar, sanando coraçõezinhos pequenos e feridos. Eles sentem em nós, assim, a ausência de pai, mãe, essa carência que eles têm dentro das suas casas, porque os pais saem desde cedo para trabalhar, 5 horas da manhã, estão voltando 7, 8 horas da noite, não tem tempo para seus filhos. E eles vão à igreja e encontram ali refúgio. Graças a Deus, refúgio certo, que é a casa do Senhor. Amém? Orem por nós, não deixa de orar pelas nossas vidas, pelo trabalho. No ano que vem queremos abrir uma fundação, orem, para trabalhar com as crianças, com reforço, idiomas e adultos maiores, para que elas não fiquem em casa. Estamos vivendo num tempo, irmãos, que a solidão está levando muita gente à depressão, mas nós temos o remédio para a depressão deste mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, ore por nós nesse sentido e convido ao pastor Regino que passe aqui adiante, que é o portador da palavra. Deus abençoe a igreja. Dios le bendiga en esta noche. Deus os abençoe nesta noite. Dios te bendiga. Deus te abençoe. Levanta tu mano y adora a Levanta a Dios. sua mão e adore a Deus. El que está agradecido, levante su mano y Aquele adora a que Dios. está agradecido, levanta a sua mão e adore a Deus. Bien. Bom, Le traigo un saludo eu trago um abraço de la iglesia Cienbosa, la voz misionera, da Igreja Cienbosa, a Em voz Bogotá. missionária, Colombia. em Bogotá, Colômbia. Quiero saludar al pastor Oseas, Quero cumprimentar o pastor Zéias, Ana Paula, Ana Paula, su esposo. seu esposo no som. La amamos grandemente. Gloria a Amamos Jesús. vocês grandemente. Son personas que nos han demostrado São pessoas que têm nos demonstrado carinho seu carinho, y su amor. seu amor. Y Lucimar no se queda atrás con su esposo. E Gloria a Lucimar não Jesús. fica atrás com seu esforço aí. Saludos a todos. Cumprimento a todos. Pero antes de comenzar, Mas antes de começar, yo quiero hacer algo. eu quero fazer algo. Y es darle un abrazo a este joven que está aquí. Dá um abraço nesse jovem que Ese está aqui. jovencito. Glória a Deus. Este joven es bien importante para Dios y para nosotros. Esse jovem é bem importante para Deus e para nós. ¿Cuánto lo creen? Quantos acreditam? Amén. Gloria a Jesús. Qué bueno Aleluia. es el Señor. Que bom é o Senhor. Yo quiero decirte Eu quero te dizer que nosotros que nós estamos en Colombia. estamos ali em Colômbia, Hemos renunciado a todo temos renunciado a tudo lo que hacíamos o que fazíamos antes de ir a Colombia. antes de ir à Colômbia. A mí no se me hizo fácil. Para mim não foi fácil. Yo trabajaba con el gobierno, Eu trabalhava com o governo, era supervisor, director de todo lo que tenía que ver en la infraestructura de mi ciudad. era supervisor e diretor de tudo que tinha que ver com a infraestrutura Y da ganaba buena cidade. plata. Ganhava bom dinheiro, Pero yo te voy a decir algo. mas eu vou te dizer algo. Dios me llamó para Colombia. Deus me chamou a Colômbia. Y el llamado puede mucho E o más chamado vale mais que esto. que isso. Que las ofertas que me Que hicieron as ofertas que me fizeram para que no renunciara a mi trabajo. para que eu não renunciasse ao meu trabalho. Y recuerdo E lembro que en una ocasión, que em uma ocasião, una de mis compañeras de trabajo, uma das minhas companheiras de trabalho, líder de una dependencia, líder de um local, me dice, me diz: Pastor Regino, Pastor Regino,
Estamos así en las funciones de trabajo. Estávamos ali fazendo o nosso trabalho. Hay una joven que viene desde Santo Domingo Tem uma jovem que vem desde Santos a unas Domingo competencias a uns jogos representando su país. representando o seu país. Era una competencia internacional de bicicleta. Competência internacional de bicicleta. Pero esta joven es cristiana Mas esta jovem não era y cristã. profesa la fe de ustedes. E ela professa, perdão, ela era cristã e professa a fé de vocês, perdão. Yo le dije que el domingo podía ir a la iglesia. Então eu disse para ela que domingo ela poderia ir à igreja. Me presentaron la joven, la conocí. Apresentaram essa jovem, eu conheci ela. Y el domingo, como eso de las 10 de la E mañana, domingo, como às 10 da manhã, antes de comenzar nuestro culto, antes de começar o nosso culto, la joven llegó. aquela jovem chegou. Y el templo es algo parecido a este. E o templo era algo parecido com isso. Cuando la joven llega, Quando aquela jovem yo chegou, estoy al frente hablando con los eu hermanos. estava ali na frente falando com os irmãos. Y es como este lugar que tiene una puerta de vidrio. E era como esse lugar com uma porta de vidro. Cuando la joven abre la puerta, Quando a jovem abriu a porta, esta joven comenzó a llorar. essa jovem começou a chorar. No decía ninguna palabra, sino solamente Ela lloraba. não dizia nenhuma palavra, ela só chorava. Y le preguntaron, ¿qué le acontece? ¿Puede entrar? Então perguntaram a ela, o que está acontecendo? Vem, pode entrar. Ella dijo, solamente quiero saber si está el pastor Regino. Então ela disse, somente quero saber se o pastor Regina está aqui. Me fueron a buscar. Foram me buscar. Cuando yo voy donde E ella, quando eu cheguei até ela, le digo, Jenny, ¿qué te pasó? então eu disse, Jenny, o que te aconteceu? Pastor, Pastor, es que desde el tiempo que yo le sirvo a Dios, é que desde o tempo que eu sirvo ao Senhor, nunca me había acontecido lo que me aconteció nunca en tinha esta mañana. acontecido o que aconteceu comigo nesta Cuando manhã. yo abrí la Quando eu puerta abri a porta para para entrar, entrar, sentí que de adentro hacia afuera senti que de dentro para salió un fora gran poder, saiu um grande autoridad poder, de uma Dios, autoridade de y me Deus hizo llorar. e me fez chorar. Así es Dios. Assim é Deus. Había un compañero pastor joven Então tinha um companheiro, um jovem representando a Puerto pastor Rico. que representava Porto Rico. Ella lo conocía E ela já conhecia y le ele. contó lo que le había acontecido el domingo. E contou para ele o que tinha acontecido naquele domingo. Él le dijo, Então ele disse: yo quiero conocer a ese Eu pastor. quero conhecer esse pastor. Vive a 3 horas de mi ciudad. Ele vive a 3 horas na minha cidade. Ella le dio mi número de WhatsApp. Então ela de deu meu teléfono. número de telefone. Él me llamó miércoles. Ele me chamou uma quarta-feira. Ya yo iba a salir para la iglesia Eu já porque era estava escuela indo bíblica. para a igreja porque era escola bíblica. Porque nuestra iglesia tiene un instituto bíblico Porque nossa igreja lá em Porto Rico tem um instituto reconocido bíblico como la escuela bíblica. reconhecido como uma escola bíblica. Entonces, Então, cuando él me llama, se identifica. quando ele me chamou, então se identificou. Y le dije, ¿cómo usted consiguió mi número? Então eu disse, como que você conseguiu meu dice número? él, Ele me Es disse, que una de mis compañeras é que uma das minhas companheiras, que vino a nivel internacional de Santo Domingo que veio a nível internacional de Santo le sirve al Domingo, Señor ela serve ao y me dio Senhor su número e me deu o seu número. y me contó la historia. E contou a história. Yo le dije, pastor, yo no le conozco a usted, pero quiero decirle que ya pronto tenemos que dejar de hablar. Então eu disse, pastor, eu não conheço o Senhor, mas quero lhe dizer que já breve temos que terminar de falar. Porque voy a salir para la Porque iglesia. eu tenho que ir para a igreja. Y le dije, E disse, pero antes de terminar la mas conversación, antes de terminar a conversa, yo quiero que usted ore por eu mí quero que o Senhor ore por mim y luego oro por usted. e logo eu vou orar por você. Así fue. Foi assim. Cuando este hombre Quando aquele homem comienza a orar, começa a orar, él no sabe con quién está hablando. ele não sabia com quem ele estava Yo no sé falando. con quién estoy hablando. Eu não sabia com quem Solo ele sí estava sé que falando. estoy hablando con un pastor Só sabia que estava falando com o y él pastor también hablando con un pastor. e ele também falando com o pastor. Me dice estas palabras. Então ele me diz essas palavras. Te dice el Señor Te diz o Senhor que te envía para Colombia, que te envia a Colômbia, que te ha preparado que te tem preparado para tratar con gente que necesita para palabras lidar com gente que necessita de amor. palavras de amor. Niños Crianças que necesitan que precisam que los entiendan. que entendam a eles. Adolescentes y jóvenes Adolescentes e que jovens necesitan también palabras de que consuelo. também necessitam palavras de consolo. Y yo
Pensé en fracciones de segundo. Então, em fração de segundo, eu Pero si pensei, este no me conoce, mas se ele não me yo conhece, siento un llamado para Colombia. eu sinto chamado a Entendí Colômbia. yo que Dios me estaba Então, eu confirmando entendi que Deus estava llamado confirmando para o Colômbia. chamado a Colômbia. porque quiero decirte que Porque Dios actúa quero así. dizer que Deus Porque atua Dios assim. es ordenado. Porque Deus é um Deus de ordem. Cuando llegamos a Colombia, Então, quando chegamos em Colômbia, nos encontramos con unas situaciones bien difíciles. encontramos com situações bem difíceis. Niñas violadas por sus Meninas por sus padres. violadas pelos seus pais. niños Crianças abandonados, abandonadas. personas adultas Pessoas con adultas problemas terribles. com problemas difíceis, Lo que Dios me había dicho. conforme o que Deus tinha me falado. Y el gobernador Então, o governador de mi ciudad da minha cidade, en una ocasión se comunica conmigo vía cámara em uma ocasião, se comunicou comigo y me dice, por Regino, câmera e me disse, Regino, estamos ya en la época para yo correr nuevamente en la posición. estamos na época de eu entrar novamente Tú eres mi para consejero. tomar esta posição. Você é meu Tú eres mi conselheiro. mano derecha. Você é a minha mão direita. Yo te necesito. Eu te necessito. Necesito que nuevamente vuelvas para acá. Eu necessito que você volte para Y cá. voy a luchar para que se te aumente el sueldo. E vou lutar para que aumente seu salário. Yo le dije, mi amigo, Eu gracias. disse, meu amigo, obrigado. Cuando renuncié fue una renuncia Quando eu que no renunciei, tiene marcha para era el uma frente. renúncia que não tinha marcha para frente, Ya una decisión tomada. mas já é uma decisão No tengo tomada. que pensarlo. Eu não tenho o que pensar. Es que cuando Dios te llama, É que quando Deus te chama, tú sientes la confirmación de Dios você sente a confirmação de Deus. que es Dios. Que Deus... Tú no cuestionas a Dios, Então você não questiona sino Deus. que tu corazón siente Mas que o seu coração que es sente Dios el que te que é llama. Deus que te chama. Si Dios te ha llamado Se Deus tem te y chamado estás en esa lucha, e você está nesta luta, no resistas el llamado não de resista o Dios. chamado de Deus. Porque Dios Porque Deus, se las entiende Deus entende y sabe e sabe cómo convencerte. como te convencer. En esta noche Nesta noite, hay un tema tem um tema o un personaje bíblico ou personagem bíblico por el cual pelo qual se estará hablando. vai se estar falando. Yo solamente voy a dar una introducción Eu somente vou dar uma introdução, porque entiendo que todo el mes de octubre que entendo que todo mês de se va a estar outubro hablando de este vai personaje estar se bíblico. falando desse personagem bíblico. Esdras y Nehemías Esdras e Neemias fueron contemporáneos foram contemporâneos y ambos e eles escribieron acerca de la reconstrucción de Jerusalén escreveram sobre a reconstrução de que Jerusalém, ocurrió unos 70 años que aconteceu uns 70 anos después de que fue destruida depois de que foi destruído, bajo el mando del rey Nabucodonosor. baixo o mandato do rei Nabucodonosor. Esdras Então Esdras escribió acerca de la reconstrucción del templo escreveu sobre a reconstrução do templo, bajo el reinado de Zorobabel. baixo o reinado de Zorobabel. Mientras que Nehemías Enquanto que Neemias escribió acerca escreveu sobre de la reconstrucción de los muros da reconstrução dos muros de Jerusalén. de Jerusalém. Y de eso nosotros vamos a estar E hablando. disso nós vamos estar falando. El relato de Nehemías O relato de Neemias comienza começa en el año no ano 445 445 antes de Cristo. antes de Cristo. Aleluia. Nehemías Então Neemias se entera. sabe, Todos sabemos que Nehemías estaba prisionero. todos nós sabemos que Havia Neemias sido llevado havia sido cautivo preso, estava no A una cativeiro, tierra lejana. numa terra bem longe. Y si yo que estoy en Colombia legalmente con papeles, E se eu que estou em Colômbia, legal, com muchas papéis, veces com cuando llega el Día de los documento. Padres, Então, quando chega o Dia dos Pais, cuando llega la Navidad, quando chega o Natal, cuando llegan fechas quando chegam datas que recordamos a nuestros familiares, que lembramos dos nossos nos da familiares, una melancolía então nos dá uma y nos da melancolia. el deseo de coger un avión y caer en nuestra Então, tierra. temos o desejo de pegar um avião e ir para a nossa Imagínese terra. un hombre Imagine um que homem fue llevado en contra de su que voluntad foi levado contra a a esta sua tierra. vontade a essa terra.
Nehemías Então Neemias se encuentra se encontra en una encrucijada. em uma encruzilhada. Se da de cuenta Então ele agora por la percebe, información que recibe por informações que recebe, que Jerusalén que Jerusalém estaba desprotegida. estava desprotegida. Había un templo, Tinha um templo, había unas personas, tinha umas pessoas, pero no habían los muros mas não tinha para muros proteger a estas personas. para proteger essas pessoas. ¿Qué hizo Nehemías? Então o que fez Neemias? Lo que debe hacer cualquier cristiano O que deve fazer qualquer en los cristão momentos difíciles. nos momentos difíceis. Nehemías no fue a ver el mejor psicólogo de ese tiempo. Neemias não foi ver o melhor psicólogo desse Nehemías tempo. no fue a ver al mejor abogado. Neemias não procurou o melhor advogado. Nehemías no fue a ver al mejor ingeniero civil. Neemias não foi procurar o melhor engenheiro civil. ¿Sabe lo que hizo Nehemías? Sabe o que fez Neemias? Se puso en contacto. Se colocou el em Dios contato com Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Y mire lo que le dijo E Nehemías. olha o que disse Neemias. Te ruego, oh Dios, Te rogo, ó Deus, de los cielos, dos céus, fuerte, grande y forte, temible, grande e que temível, guarde el pacto y la que misericordia guarda o pacto e a y los que misericórdia, le aman aqueles y que lhe guardan amam sus e mandamientos. que guardam seus mandamentos. Esté ahora atento tu oído Esteja agora atento aos y seus abierto ouvidos tus ojos e aberto os seus olhos para oír la oración para ouvir a oração de tu siervo. do teu servo. Aleluia. Glória a Nehemías Deus. no dudó. Neemias não duvidou. Nehemías era un hombre de Dios. Neemias era um homem de Deus. Imagínese estar en un país Imagina, ele estava em como um el que país estaba, que era pagano, como estava ele, que era um país pagão, y pudo guardar su e fe. pôde guardar a sua Quiere fé. decir que Nehemías Quer era un hombre de dizer Dios. que Neemias era um homem Era de un hombre Deus. de fe. Quer dizer que Neemias era um homem de fé. Y Nehemías sigue hablando con Dios. Então, Neemias continua falando com Deus. Y Nehemías, Então, Neemias, esa oración que hizo, essa oração que ele fez, él entendió que había llegado então ele entendeu que essa oração tinha al chegado trono de Dios. ao trono de Deus. Tú y yo sabemos Você e eu sabemos, cuando la oración que estamos haciendo quando a oração que fazemos no se quede en el techo. não fica no telhado. ¿Cuántos se han dado de cuenta? Quantos de vocês têm dado conta disso? Los que nos están viendo a través Aqueles que estão desta vendo transmissão através dessa transmissão saben también sabem também cuando nuestras oraciones quando as nossas orações llegan al reino de los chegam ao cielos. reino dos céus. Porque el oído de Porque o Jehová ouvido de Jeová, sabemos nós sabemos que se inclina que ele se inclina y escucha e escuta a aquellos que claman. aqueles que clamam. Aleluia. Entonces, Então, mire cómo termina la oración. olha como ele termina a oração. Te ruego, oh Jehová, Te rogo, ó Jeová, esté ahora atento tu oído agora esteja atento o a la teu oración ouvido, de tu siervo a oração do teu y a la servo oración de tus e a siervos, oração dos teus servos quienes desean reverenciar tu que nombre. desejam reverenciar o teu Concede nome. ahora Concede bien agora, éxito a tu siervo dê êxito aos teus y servos dale e dá-lhes gracia graça delante de aquel varón, diante daquele servo, porque yo servía de copero al rey. porque eu servia de copeiro do rei. ¿Qué aconteció? Então, o que aconteceu? Cuando él se presenta ante el rey, Quando ele se apresenta diante do rei, sabía que Nehemías sabia que Neemias era el copero del rey. era copeiro do ¿Y rei. cuál era una de las funciones principales del E copero? qual era a função, uma das funções principais do copeiro? Cuando llevaba la copa, Quando levava a taça, él tenía primero que então ele tinha primeiro o quê? probar. Provar. Y se le habían echado un veneno, E se tivesse veneno, Nehemías moría. Neemias Fue el morria. copero. Ele era copeiro. Esa era la función Essa era a função de Nehemías. de Neemias. Y para una persona tener esa función ante un rey, E para uma pessoa ter essa função tenía diante que do ser una rei, persona seria tinha que ser uma y pessoa de séria confianza e de del rey. confiança do rei. Entonces, Então, me dijo el rei, me disse o rei:
¿por qué estás triste? ¿Tu rostro? Porque o seu rosto está triste. El rey conocía a su copero. Então o rei conhecia o seu Sabía que era copeiro. un hombre alegre. Ele sabia que ele era um homem Porque el alegre. cristiano siempre está Porque o alegre. cristão sempre está alegre. En los momentos difíciles, Nos canta, momentos difíceis ele canta. yo canto en el gozo. Eu canto no gozo. Yo canto en las Eu pruebas. canto nas provas. Yo canto en el Eu dolor. canto na dor. Aunque Satán no Ainda quiera. que Satanás não Así es queira. el creyente. Assim é o crente. Así es que tú y yo Assim é actuamos. que você e eu atuamos. Por eso es que el inconverso Por isso é que o inconverso nos mira a nos nosotros olha a como nós somos. como nós somos. Somos el reflejo. Somos De Deus. reflexo de Deus. Y de acuerdo como tú y yo actuamos, E de acordo como você e eu actuamos, así el inconverso, assim o el que inconverso, no conoce a Dios, aquele que não conhece de Deus, nos va a juzgar. vai nos julgar, perdão. El rey sabía Então o rei sabia que algo le pasaba. que algo estava acontecendo com ele. ¿Por qué estás triste tu rostro? Porque seu rosto está triste. No estás enfermo. Você não está enfermo? Entonces, Então, dice que Nehemías temió en gran manera. disse que Neemias temeu em grande maneira. Y en esa oración que Nehemías hace, E naquela oração que Neemias faz, nos da a entender que él pidió la dirección a Dios, nos leva a entender que ele pediu a porque iba direção a de tener Deus. un diálogo Porque ele ia ter um diálogo con el rey. com o rei. Y dice, E diz, y dijo al rey, e disse o rei, para siempre vive el rei. para sempre vive ¿Cómo o rei. no estará triste mi rostro? Como não estaria triste Quando o meu a ciudad, rosto, estando Casa de los a sepulcros de mis cidade, padres o lugar do está sepulcro desierta dos meus pais, y sus puertas consumidas por el fuego. está assolada e tendo sido consumida pelas portas a fogo. Me dijo el rey, Então me disse o rei, ¿qué cosa pides? que me pedes agora? Entonces oré al Dios de los cielos. Então orei ao Deus dos En céus. todo momento en este diálogo, Em todo momento, En nesse estos diálogo, escritos, nesses vemos escritos, que la palabra primordial que se usa es la oración. vemos que a palavra que ele usa sempre é a oração. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque la oración, Porque a oração, entendemos que es la llave entendemos que é a chave que abre la que puerta abre a porta para yo hablar con mi para rey. eu falar com meu pai. Aleluia. Glória a Deus. Y dije al rey, E disse ao rei, si le place al rey se agrado ao rei, y tu siervo ha hallado gracia delante de e ti se o teu servo é aceito em Envia-me tua a Judá, presença, peço-te que me envies a la a ciudad de los Judá, sepulcros de a mis cidade padres do sepulcro dos meus pais, y la reedificaré. para que eu a reedifique. Entonces el rey me dijo, Então o rei me disse, y la reina estaba sentada junto a él. estando a rainha sentada junto a ele, ¿Cuánto durará tu viaje? quanto durará a sua Era un viagem? hombre muy importante. Era um homem bem Era de importante. confianza. Era um homem de confiança. ¿Y cuándo volverás? E quando voltarás? Y encontramos que Nehemías dice, y agradó al rei E encontramos que Neemias disse, enviarme e aprove ao rei después enviar-me, que yo le señale el tiempo. apontando-lhe eu o certo tempo. Nehemías Então Neemias no tuvo miedo não teve medo de enfrentarse al rey. de enfrentar-se ao rei. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque él sabía Porque ele que sabia la ciudad de Jerusalén que na cidade de Jerusalém necesitaba los muros necessitava de para que muros fuera entonces ser protegida. para que ela fosse del enemigo. protegida do inimigo. ¿Y por qué ser protegida del E enemigo? por que ser protegida do inimigo? Yo te voy a llevar ahora Eu vou te levar agora al libro de Efesios, ao livro de Efésios. capítulo A carta, 6. perdão. Efésios capítulo 6. Claro que sí, la carta. A carta de Efésios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 11. 10. Por 10 e lo 11. demás,
Por demais, hermanos míos, irmãos meus, fortaleceos fortalecei en el no Señor Senhor y en el poder e no de poder su da fuerza. sua força. Vestíos Vestiu-os de toda la de toda armadura a de Dios armadura de Deus, para que podáis estar para que firmes podeis estar contra firmes las acechanzas contra del as diablo. acechanças do diabo. Y mire lo que sigue E diciendo el olha o que apóstol continua dizendo o apóstolo Pablo. Paulo. Porque No tenemos não temos lucha contra que sangre y lutar carne, contra a carne e o sangue, sino contra mas sim contra os principados, contra potestades, contra as potestades, contra los gobernadores, contra os príncipes las tinieblas das trevas de este siglo, deste século, contra huestes contra espirituales hostes de maldad espirituais da en las maldade regiones celestes. nos lugares celestiais. Según como Nehemías Assim como Neemias entendía que la entendeu ciudad tenía que ser que a protegida cidade tinha que ser protegida por los muros, pelos así muros, tú y yo, assim você e eu, nuestra vida espiritual, na nossa vida tiene espiritual, que tener un acercamiento precisa directo a Dios. estar próximo a Deus. No podemos caminar Então não podemos en caminhar descuido. sem cuidar. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque las trompetas Porque as están trombetas por sonar. estão por tocar. Y el apóstol Pedro E o apóstolo Pedro habla bien claro y dice, fala bem claro e diz: nuestro adversario, nosso adversário, nuestro enemigo quiere nosso decir, inimigo, quer dizer, el diablo, o diabo, Satanás, Satanás, anda anda como león como rugiente leão rugindo, buscando a quien devorar. buscando a quem devorar. Y si tus murallas espirituales E seus muros espirituais se han derrumbado, estão derrubados, hay peligro. então tem perigo. Hay peligro. Tem perigo. Porque Satanás Porque no Satanás respeta não que tú respeita cantes. que você cante. No respeta que yo Ele não predique. respeita que você pregue. No respeta que sea Ele ingeniero. não respeita que você No seja um respeta que la engenheiro. posición social que tenga. Ele não respeita a sua Lo vida que social. Satanás respeta es O que un Satanás hombre respeita é y um una homem mujer e de uma mulher oración. de oração. Levanta tu mano y adora a Levanta Dios. sua mão e adore a Deus. Es Aleluia. tiempo É tempo de decirle a Dios, de dizer a Deus: Dios, Deus, levántame. levanta-me. Hay que decirle a Dios, Hay que dizer a vacíame Deus: de mí. esvazia de mim. Saca todo lo que a ti no te Tira agrada. tudo que a ti não te agrada. Tú sabes lo que a mí me impide acercarme O a Senhor ti. sabe o que impede a mim aproximar-me a ti. Dios comienza a hacer su parte, Então Deus começa a fazer a pero sua usted parte, tiene que hacer la suya. mas você tem que fazer a sua. Y una de las formas en la que nosotros podemos E uma das formas que nós podemos hacer nuestra parte fazer a nossa es parte teniendo dominio é propio tendo o domínio próprio y hacer lo que dice la e Biblia. fazer o que diz El a Bíblia. pecado O pecado está en aquel está que naquele sabe hacer lo que bueno sabe y fazer no o lo bom hace. e não faz. Levanta tu mano, adora a Levanta Dios. sua mão e adore a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Y el problema es E o problema é que se levantaron unas personas que umas pessoas se levantaram para tratar para tratar de difamar de difamar y hablar en contra, e falar contra, burlarse de lo que iba a hacer zombar Nehemías. do que ia fazer Neemias. Y mire lo que aconteció. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Mas quando ouviram Eronita, Sambalat, Tobías el siervo amonita, pero quando lo ouviram Sambalat, Oronita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, hicieron escarnio fizeram de escárnio nosotros de y nos nós despreciaron, e nos desprezaram, dizendo, ¿qué es esto que é isso que hacéis vosotros? que fazeis vós, ¿Os rebeláis contra el rey? ou rebelais contra o En rei? otras palabras, Em outra esta palavra, gente comenzaron a burlarse essa gente começou a zombar de lo que iba a hacer Nehemías. do que ia fazer Neemias. Ya cuando Nehemías Já quando Neemias
está en Jerusalén, está em Jerusalém. ya recibe el permiso del rey Então ele recebeu a permissão do y rei llegó a esse lugar, e chegou a esse lugar. aparecieron los trabajadores, Então apareceram os trabalhadores. aparecieron las personas dispuestas Vieram as pessoas a dispostas trabajar en la a obra. trabalhar na obra. Claro que sí. Claro que sim. La Biblia dice que en una ocasión Jesús, A Bíblia diz que uma ocasião Jesus, viendo los sembrados vendo as sembras de cebada, de de cevada, de de aveia, trigo, de trigo, Jesús entendió que ya estaban listos para Jesus recogerlos. entendeu que aqueles campos já estavam prontos para fazer o recolhimento. Y entiendo yo que Jesús dijo, pero ¿por qué no lo han recogido? Então Jesus perguntou, por que não colheram ainda? La persona le dijo, es que faltan obreros, A pessoa disse, faltam obreiros. faltan personas dispuestas a Falta recogerlo. pessoa disposta para colher. Entonces Jesús nos da una enseñanza a Então los Jesus discípulos aqui ensina aos seus discípulos. y le dice a los E disse aos discípulos, seus discípulos, la mies es mucha, a seara é muita, mas los obreros mas os obreiros son pocos. são poucos. Ya está preparada. Já está preparado. Hay gente que espera Tem gente esperando que tú te conviertas que en você un se portavoz converta em um porta-voz del do evangelio Evangelho que cambia que y muda transforma e al hombre. transforma o homem. ¿Cuántas veces Dios te habrá llamado? Quantas vezes Deus tem te ¿De chamado? qué forma Dios lo habrá hecho? De que forma Deus tenha feito? Escuchaba yo las hermanas Escutava eu as irmãs cantando. cantando Y voy a ser realista. e você realista. Veníamos Quando vínhamos, con a Paula y su esposo, quando a Paulo, seu mi esposo, esposa, minha esposa, yo iba entrando por esa puerta. eu ia entrando por essa Dije, porta wow, e eu disse, uau, qué CD tan hermoso se está que escuchando. CD tão bonito está se escutando. ¿Me entiende lo que quiero Vocês decir? entendem o que eu quero dizer? Que CD tão bonito eles estão escutando. Yo creía que era música grabada. Eu pensei que era música gravada. Y cuando entro, E quando eu entro, me llamó la atención me chamou a atenção ver estas mujeres de Dios ver essas mulheres de y Deus el hombre de Dios e ahí o homem de practicando. Deus ali ensaiando. Yo soy músico Eu sou músico desde los 12 años. desde os 12 anos. Estuve por la gracia del Señor antes de irme a pastorear de lleno. Antes de ser pastor por Cerca de completo, 15 años dirigiendo la agrupación Los estive Seguidores cerca del de Rey. 15 anos dirigindo grupo Íbamos por seguidores do todo el rei. país. Íamos por todo o país. Y cuando escuché esas voces, Quando eu escutei essas me vozes, remonté a cuando nosotros eu lembrei practicábamos, quando nós ensaiávamos, donde había primera y segunda y tercera onde voz. tinha a primeira, segunda e a terceira voz. Hermanas, qué hermoso se escuchaba ese Irmãs, cántico, que bonito aun escutava cuando esse estaban canto. practicando. Ainda quando vocês estavam Les animo ensaiando. Lhes A que animo sigan cantando para el a que Señor. continuem cantando para o Senhor. Que sigan llevando el Que evangelio continue levando o a través de Evangelho los cánticos. através dos cânticos. Porque hay personas Porque tem pessoas que posiblemente no que- te escuchan que a través de un mensaje, possivelmente não vai te escutar por uma pero a través mensagem, de un cántico, mas através de um cântico. aquel que está allá Aquele afuera, que está lá fora. cuando esse cántico Quando esse cântico se hace como dice la Biblia, acontece como que diz lo na que Bíblia, hagamos lo hagamos de que o que corazón. façamos de Hermanos, coração. Dios coge esas Então, melodías. irmãos, Deus corre essa Dios coge melodia. esa Deus música tan hermosa. Pega essa música tão Dios permite bonita. que salga de ahí por Então la ele permite puerta. que ela saia pela porta. Y es posible que haya una persona E é possível que tenha uma pessoa allá lejos lá longe con intento de suicidio. tentando se Y de momento, suicidar. cuando oye esa E música, quando de momento ela escuta essa Dios le música, habla Deus fala ao y coração cambia de dela. opinión. E ela vai mudar de porque opinião. cuando se escucha la palabra Porque de quando se Dios, escuta a palavra todas de las Deus, cosas cambian. todas as coisas têm que mudar. Levanta tu mano, adora a Levanta a Dios. sua mão e adore a Deus. Me gocé en gran manera. Então me Créame. alegrei Dije, muito. wow, Eu disse, uau, esta iglesia está súper. essa igreja está Es en super. vivo. É em vivo. Es en vivo que se está É, cantando. está cantando ao vivo. Y Dios las bendiga. Deus abençoe Dios vocês. bendiga al joven también que estaba cantando. Deus abençoe o jovem também que estava cantando. Cadê ele? Hay que llevar la palabra de Então Dios. temos que levar a palavra de Deus. Hay que hacer como hizo Nehemías. Temos que fazer como fez Neemias. Yo voy a usar esta ilustración, Então eu vou utilizar esta ilustração. aunque la Biblia no me lo dice, Ainda que a Bíblia não fala assim. pero
poniendo nuestra imaginación Então, en acción, levando a nossa imaginação em ação, pensando lo que hizo Jesús en el huerto Getsemaní, pensando no que fez Jesus no jardim do que se fue Getsemane, a orar que ele foi orar a un tiro de una piedra. a tiro, né, soltar de uma pedra. Quiere decir que tú tiras la piedra, Aonde que você solta E a donde pedra, cai a pedra, onde a pedra cai, a esa distancia Jesús se puso a a orar. essa distância Jesus começou a orar. Y dice la Biblia que Jesús oró de rodillas. Dice a Bíblia que Jesus orou de Yo me joelho. imagino que Nehemías se tiró de rodillas. Eu imagino que Neemias dobrou seu Porque joelho. cuando oramos de rodillas Porque estamos quando oramos de humillándonos joelhos, estamos ante el nos Dios humilhando Todopoderoso. diante do Deus Cuando Todo-Poderoso. oramos de rodillas Quando oramos estamos de joelho, diciendo, estamos oh mi dizendo, rey, oh meu oh rei, mi Salvador, oh meu Salvador, sea toda la gloria. a Ele seja a Para ti, glória. aleluya. Aleluia. Y Nehemías E Neemias oró de corazón. orou de coração. Dios escuchó E esa Deus oración. escutou essa oração. Aleluia. ¿Por qué momento difícil usted estará pasando? Por qual momento difícil talvez você esteja passando? Es posible y lo más seguro É possível, mais certo, que ningún ejército de una nación te haya destruido. que nenhum exército de uma nação te tenha Y estés destruído. pasando por lo que estaba pasando Nehemías. Ou esteja passando pelo que estava passando Neemias. Pero es posible Mas é possível que las huestes satánicas que as hostes de Satanás se hayan dedicado tenham se dedicado a hacerte la vida a imposible. fazer a sua vida impossível. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque Satanás sabe Porque Satanás cuál es sabe tu lado débil. qual sua Qual é mi debilidade. lado débil? Qual é a minha Yo debilidade? estuve en el Army en Estados Unidos, Eu mi país, tive no exército do meu país, Estados Unidos. y cuando se iba a la batalla, E quando ia à batalha, enviaban una patrulla de reconocimiento de 12 enviava personas. grupo de reconhecimento de 12 pessoas. Y la orden era E a ordem era ver cuál era olhar qual era el lado débil a debilidade del enemigo. do inimigo. Y cuando regresamos, E quando voltávamos, dábamos un informe dávamos um informe conforme a lo que conforme habíamos observado. aquilo que tínhamos observado. Así hace Assim faz Satanás Satanás con nosotros. conosco. Envía demonios Ele envia demônios para que estén para que eles vigilándonos estejam vigiando y ver cuál es nuestro lado e débil. ver qual era a nossa debilidade. Pero ¿qué dice la Biblia? Mas o que diz a Bíblia? ¿Qué es lo que dice la palabra O de que é Dios? que diz a palavra de Deus? Quiero compartirlo contigo. Quero compartilhar com você. En Romanos, Romanos, dice el apóstol Pablo, capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 35. versículo 35. ¿Quién nos separará Quem nos separará del amor de Cristo? do amor de Cristo? Comienza el apóstol Pablo a Então começa o apóstolo Paulo hacer unas menciones a mencionar aqui y dice algumas coisas. tribulación Tribulação, o angustia angústia, o persecución perseguição, o hambre, fome, o desnudez nudez, o peligro perigo o espada, ou espada, como está como está escrito. escrito, Por causa de ti por amor a ti, somos muertos todo el tiempo. somos entregues à morte todo dia. Somos contados como ovejas de Somos matadero. reputados como ovelhas para o matadouro. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. E olha o que diz o apóstolo Paulo. Antes, en todas estas Em cosas, todas essas coisas, somos más que mais do vencedores que vencedores por medio por aquele de aquel que nos amó. nos amou. Por lo cual Por qual estoy seguro estou certo de que ni la muerte, de que nem a morte, ni la vida, nem a vida, ni ángeles, nem os ni anjos, principados, nem os ni principados, potestades, nem ni lo potestades, presente, nem o ni lo presente, porvenir, nem o porvenir, ni lo alto, nem o alto, ni lo profundo, nem o profundo, ni ninguna nenhuma outra coisa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Senhor nosso. Aleluya. Aleluia. Hermanos, Irmãos, nosotros no estamos solos. nós não estamos só. Nosotros tenemos Nós temos
No un capitán. Não um capitão. Tenemos un general de más de 5 estrellas. Temos um general de mais de 5 estrelas. Y ese general de las instrucciones E esse general dá instrução a los ángeles. aos anjos. ¿Y sabe lo que dice el Salmo Sabe 34, que 7? diz o Salmo 34, 7. Dice, el ángel anjo de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen que y o los temem defiende. e os livra. No estamos solos. Não estamos só. En los momentos Nos momentos difíciles, difíceis, en los momentos de angustia, nos momentos de angústia, ocurre lo que dice la palabra. acontece o que diz a palavra. Muchas son las aflicciones são as de justo, aflições do pero de justo, todas mas de ellas todas elas nos librará el Señor. vai nos livrar o Aleluya. Aleluia. Dios. Assim é Deus. Así es Dios. Assim é Deus. Aleluia. Los muros Os muros se construyeron. foram construídos, reconstruídos. Claro que sí, así mismo. Se Aleluia. reconstruyeron. Reconstruíram. Nehemías Então Neemias pudo disfrutar pôde desfrutar del deseo que había en su do corazón desejo que estava no de que seu los coração, muros de que os se muros reconstruyeran. fossem reconstruídos. Cuando la Biblia dice, Quando a Bíblia diz, hijitos míos, filhos meus, si alguno ha pecado, se alguém tem pecado, abogados tenemos advogado temos para con Dios a para Jesucristo. com Deus, Jesus Cristo. ¿Sabe Então por sabe qué está escrito porque está escrito esa porción bíblica? esse pedaço da Porque palavra? nosotros le servimos un Dios que es entendido, Porque nós servimos um Deus entendido, un Dios que sabe um Deus que sabe que tú y yo somos de carne y que hueso. você e eu somos de carne e osso. Y ese Dios E esse Deus vino a esta tierra, veio a esta terra, dio su vida por deu a nosotros. sua vida por nós, Y en los momentos e difíciles, nos momentos cuando difíceis, tú y yo le faltamos a quando Dios, você e eu falhamos a aún Deus, con la mirada pecamos, ¿ah, pastor? ainda com os olhos pecamos, né, pastor? Entonces, Então, ese sacrificio no fue en vano. esse sacrifício não foi em vão. Si fuera por el Padre, Se fosse pelo Pai, ya las trompetas hubieran sonado. já as trompetas tivessem tocado. Hubieran sonado ya las Já as trompetas. trompetas tivessem tocado. Hubieran sonado ya las trompetas. Já as trompetas tivessem tocado. Pero cuando ya el Padre está para dar la orden Mas já quando o Pai está de para que dar los a ángeles ordem toquen las de trompetas, que os anjos toquem as porque tenemos que trompetas, entender, ni aún Jesús sabe el día ni la hora então temos que entender que nem Jesus que Él nos va a venir a ainda buscar. sabe a hora que Ele Está vem nos esperando el buscar. momento, la orden. Ele está esperando a ordem. Sabe lo que hace Jesús. Sabe o que faz Jesus? Pai, um momento, por favor. Olha as minhas mãos. Mira mis pies. Olha os meus pés. Mira, Señor. Olha, Senhor. Mira, Señor, fui azotado 39 Olha, Senhor, veces eu fui castigado várias vezes por aquellos por aqueles que todavía no te han que conocido. ainda não te conheceram. Aleluya. Glória a Deus. Pero dice la Biblia Diz a que Bíblia para siempre que para el sempre Espíritu de o Dios no estará Espírito de contendiendo con el Jeová hombre. não vai Va a contender llegar com el o homem. momento Vai chegar o momento en que te arregles o no te em arregles, que você se acerte ou não te se acerte, conviertan o no se se conviertan, converta ou não se las converta, trompetas van a as trompetas vão sonar tocar. y será la E noticia vai ser a notícia del día do dia. donde aparecerá en todas las Onde vai- esferas sociales. Vai aparecer em todas as redes Millones sociais. y millones han Milhões e milhões desaparecido. Hay desapareceram. desesperación en el mundo Então entero. vai acontecer uma Mira, iglesia, desesperação no mundo Con inteiro, este igreja. acontecimiento Porque este acontecimento del ataque que se ha hecho a Israel, do ataque que tem acontecido ali em una Israel muestra más é uma mostra de que la mais venida del Señor de que a vinda do Senhor está cerca. está próxima. Por esos cantores, Por isso, sigan cantores, cantando, continuem cantando. sigan adorando a Dios. Continue adorando a Deus. Por eso, hermano, Por isso, irmãos, tú que no cantas, você que tú não que no canta, predicas, você que não prega, pero usa la rodilla, mas usa seus eres joelhos. intercesora, Você é uma eres intercedor. intercessora. En otras Você é uma palabras, intercessora, em outras tu palavras. ministerio Seu ministério es orar, é orar, clamar, clamar, la intercesión. a intercessão. Sigue
con tu ministerio. Continua com seu ministério. Aleluia. No podemos Não podemos hacer como hacen los boxeadores. fazer como faz os Que están 6 boxeadores. meses entrenando, Estão 6 meses se sacrificándose. preparando Y cuando dan un golpecito duro, e quando dá um golpe forte, se dejan caer y lo noquean. se cai e No noqueia. podemos permitir eso en nuestra vida Não espiritual. podemos permitir isso na nossa vida espiritual. No podemos permitir eso. Não podemos permitir Tenemos que isso. levantarnos. Temos que nos ¿Sabe levantar. por qué? Sabe por quê? Porque hay un Dios poderoso Porque tem um Deus que poderoso extiende su mano. que estende a sua mão. Extiende su mano. Estende a sua mão. Porque todavía Porque ainda la iglesia está en la a tierra. igreja está aqui na terra. Ahora, después que la iglesia Agora, sea depois que a levantada, igreja seja levantada, hermano, irmãos, yo no te aseguro eu não te digo que vayas al cielo. que essa pessoa vai ao Porque ya céu. estaremos nosotros disfrutando de Porque la boda nós já del vamos Cordero. estar desfrutando Por lo lá no tanto, céu. este es el tiempo. Portanto, esse é o tempo. Si estás caminando Se você está en caminhando dos pensamientos, com dois este pensamentos, es el momento apropiado esse é o momento próprio para que te decidas para que você se decida y vengas e venha y arregles tus e cuentas con el acerte as Señor. suas contas com o Senhor. Y te digo algo, E te digo algo, esto no es en quedar en vergüenza o ser quedar vergüenza. isso não é de deixar você em A uma vergonha. Eso es, aleluya. Isso não é de deixar você em vergonha. Claro que sí. Esto es Isto é de que Dios de que Deus está tratando contigo. está tratando com você. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Dios está tratando contigo. Deus está tratando com Porque você. una vez Porque uma tú vez administrabas en la palabra, você tem ministrado a tú palavra. predicabas, Você pregava. cantabas. Você cantava. Es posible que tocabas aquí con los É músicos possível en que el você altar. tocava aqui junto com os músicos. Pero el enemigo, Mas o inimigo, como es un atrevido, como ele é atrevido, logró conseguiu detenerte. te deter. Y aunque vienes a la iglesia, E ainda que você venha à pero tú igreja, sabes que tu vida espiritual no está como mas você debe de sabe estar. que a sua vida espiritual não está como deveria estar. Voy a terminar con este comentario que le voy a hacer. Vou terminar com este comentário que vou lhes fazer. Yo pensaba Eu pensava ir a mi tierra e na minha terra, en el mes de noviembre, no mês de la novembro, última semana, na última y semana, estar las primeras 2 semanas del mes de diciembre en mi tierra. e ficar na minha terra as 2 últimas semanas de novembro e as duas primeiras semanas de dezembro. La última semana de noviembre, porque Na última semana de novembro, por quê? nosotros Nós, en Estados Unidos y Puerto Rico Estados Unidos e Porto Rico, celebramos el Día de Acción de Gracia. celebramos o Dia de Ação de Graça. Eso se hace E isso se faz porque se conmemora porque se comemora quando vinieron los misioneros vieram os que missionários comenzaram a evangelizar e a la nación começaram americana. a evangelizar a nação Y americana. los de aquel tiempo, E o daquele tempo, en agradecimiento a Dios, em gratidão a Deus, escogieron un día eles escolheram um dia para hacer una oración de gratitud para fazer oração de y a gratidão la vez hacer una cena. e logo fazer uma janta. Y como en ese tiempo parece que no habían gallinas, E parece que nesse tempo não tinha galinha, lo que habían eran pavos, o que tinha era peru. pues escogieron ese ave. Escolheram essa ave. Y yo pensaba ir a mi tierra E eu pensava y ir na estar minha con terra, ellos, disfrutar ese estar día com eles e desfrutar en esse la dia. iglesia y con mi familia. Com a igreja e com a minha família. Pero tú y yo tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Mas você e eu temos que nos submeter à vontade de Deus. Hace cerca de 1 mes y medio Faz como 1 mês e meio, me entero yo que una de mis hermanas eu soube que uma das minhas irmãs está gravemente enferma. estava gravemente enferma. Pero te voy a decir, Mas eu vou te dizer, estoy hablando de una mujer anciana, estou falando de uma mulher de cerca de maior de idade, 85, 86 com años. 85, 86 anos. Mi hermana Minha irmã y su esposo económicamente estaban bien e seu ricos. esposo, economicamente, tinham muito dinheiro. Fueron misioneros. Foram missionários. Fueron a diferentes lugares a Foram llevar em el evangelio. diferentes lugares levar o evangelho. Como tenían mucha plata, Como tinham muito tenían dinheiro, una agrupación cristiana de jóvenes tinha um grupo de jovens y los llevaban a cantar. e levava eles para cantar. Fueron pastores. Eles foram pastores. Mi cuñado fue evangelista. Meu cunhado foram evangelistas. Pero aconteció algo Mas aconteceu algo que se detuvieron que eles se deteram y se alejaron de los caminos e se del Señor. afastaram do caminho do Senhor. Estuvieron más de 30 años Tiveram alejados mais del de Señor. 30 anos afastados do Senhor. Regresan a Puerto Rico, Voltaram a Porto Rico, nuestra tierra, a nossa terra,
Y se olvidaron de Dios. E se esqueceram de Deus. Mucha plata, Muito casa dinheiro, nueva, una mansión. casa nova, Todos los mansão. años cambiaban el vehículo. Todos os anos trocavam de carro, Pero se olvidaron de Dios. mas se esqueceram de Deus. Cuando menos se lo esperaba a mi hermana, Quando menos esperou a minha irmã, detectaron una enfermedad lhe incurable. detectaram uma enfermidade incurável. Llegó el momento que mi hermana cayó en la UCI. Chegou o momento que a minha irmã caiu no CTI. Los médicos Os médicos decidieron enviarla para la casa. decidiram mandar Para ela que não para sofrera casa, mais. para que ela não sofresse mais. Eso fue viernes. Isso foi uma sexta-feira. Domingo, mi sobrino, el pastor, Meu sobrinho, o que pastor, es líder conciliar, que é o líder do nosso Dios le ministério, habla. Deus lhe falou, Y después que terminó el culto, e depois que o culto terminou, fue con mi hermana, que es su mamá, la pastora Ruth, ele foi com a minha irmã, que é a sua mãe, su a esposa y pastora, unos hermanos más. sua esposa e alguns irmãos mais, Y fueron donde mi hermana. e foram até a minha irmã. Cuando él llegó, Quando ele chegou ali, le dijo, tía Lica, lhe disse, tia Alica, ¿cómo estás? como a senhora está? Apenas ella hablaba. Ela apenas podia falar. Él le dijo estas palabras. Ele disse essas palavras. Tía, Tia, yo vengo de parte de eu Dios. venho de parte de Deus. Le hizo esta pregunta. Então ele fez essa pergunta. Tía, Tia, ¿tú quieres a senhora quer aceptar a Jesús, aceitar a Jesus, reconciliarte con Él? reconciliar-te com Ele? Lo más lógico era que ella hiciera así, O mais lógico é que ela dissesse porque sim. apenas podía hablar. Porque apenas ela podia falar. ¿Sabe lo que hizo? Sabe o que ela fez? Sacó de lo más profundo de su corazón. Ela tirou do mais profundo do seu grito coração. que dijo, grito que "Sí, disse sim. yo quiero Eu quero aceptar a Jesús. aceitar a Jesus. No pasaron 5 horas Não passou 5 horas. cuando mi hermana Quando a minha cayó irmã en estado de coma. caiu num estado de coma, Martes, uma terça-feira, a eso de las 4 de la tarde, como 4 horas da tarde, mientras estamos nosotros en Colombia, enquanto estávamos ali na visitando a Colômbia, los hermanos, visitando os porque irmãos, como pastores nos gusta tener contacto con los hermanos. porque como pastores gostamos de ter esse contato com os irmãos. Me llama mi sobrino Então me chamou meu sobrinho a las 4 de la tarde. às 4 horas da tarde. Y él se crió conmigo, es mucho más joven que yo, Ele se levantou comigo, é mais jovem pero que me ve eu, como su hermano mayor. mas ele me vê como seu irmão mais Y me dice, velho. Chago, Ele disse, Tiago, te llamo porque Lica está grave, muy te mal. chamo porque tia Muy mal. Lica está muito mal, está grave. La noche anterior ya yo había hecho gestiones para ir para Puerto Rico. Nas noites anteriores já estava vendo Pero não para pude. ir a Porto Rico, mas não pude. Eso fue a las 4 que me llamó, 4 de la tarde. Às 4 da tarde, quando ele me chamou, A las 4:30, às 4:30, nuevamente me llama mi sobrino. novamente me ligou meu Y sobrinho me dice, Chago, e me disse, Tiago, Lica se fue a morar con el Señor. Lica foi morar com o Senhor. ¿Qué le quiero decir con esto? O que eu quero te dizer com isso? Mi hermana Minha irmã tuvo la oportunidad teve a oportunidade de reconciliarse con de Dios. se reconciliar com Deus. Pero conozco personas Mas eu conheço que no pessoas la han tenido. que não têm tido, Porque ya Dios le había dado muchas porque oportunidades. Deus já tem dado outras oportunidades. Então, Lo importante de esto es o importante disso é que cuando tú y yo nos acostemos, que quando você e eu nos podamos deitemos, entender possamos y entender hacernos un autoexamen e fazer um autoexame y pensar cómo está nuestra vida e pensar espiritual. como está a nossa vida espiritual. Si estamos enojados, enojada con el Se esposo, la estamos esposa, bravos ou brava com o esposo, a esposa, con quien sea, com quem la seja. Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro A Bíblia enojo, diz que nós não devemos colocar Querendo o decir que sol sobre o arreglemos- nosso enojo. queriendo decir Querendo que dizer arreglemos que la acertemos situación a que está situação, ocurriendo. La situación que está ocurriendo. que está acontecendo. No sabemos Então não sabemos el día ni la hora o dia nem a hora que Jesús venga. que Jesus venha. Ayer, Ontem, a eso de las 4 de la tarde, isso como 4 horas da tarde, mientras nosotros estábamos allá en la iglesia Piratininga. Piratininga, ¿así es? Essa. Quando estávamos ali em Con Lucimar, su Piratininga, esposo y el pastor. com Lucimar, esposo e seu pastor, Un vecino nuestro allí donde vive mi suegra vizinho nosso onde vive minha mãe, fue a hacer algo en la energía, foi ajeitar algo na eletricidade, tocó algo tocou, E allí colocou a mismo mão em quedou. algo, naquela mesma hora caiu e morreu. Ese hombre no sabía Esse homem não sabia que en el día de ayer que no dia de ontem le llegaba
el día para partir de esta tierra. Chegava o momento para ele partir dessa terra. No sabemos si vamos en la calle Não sabemos se vamos pela rua y en un accidente e aconteça um acidente perdamos la vida. e percamos nossa vida. Y si estamos de espaldas hacia Dios, E se estamos de costa para com Deus, ¿qué problema nos buscamos, que pastor? problema nós temos, não, pastor? Por eso es Por isso é que tenemos que temos que ser diligentes que ser y diligentes analizar y pensar e parar e pensar cómo estamos con Dios. como estamos com Deus. Como dije Como disse durante el mensaje, durante a mensagem, Satanás Satanás no le importa la profesión tuya. não importa a sua No le profissão. importa que sea predicador. Não importa que você seja um Lo que pregador. Satanás viene a buscar es O que Satanás vem buscar é sorprendernos surpreender en un descuido espiritual quando estejamos descuidados espiritualmente y ahí acabar con nuestra e vida. aí acabar com a nossa vida. Lo importante es O importante é que sea como partamos de esta tierra, que seja que quando vamos dessa terra, estemos bien con el Señor. estejamos bem com o Senhor. Aleluia. Levanta tu mano, adora a Levanta Dios. sua mão e adore a Deus. Damos gracias Então agradecemos a nuestro Dios a nosso Deus por esta oportunidad que Dios nos ha por essa dado oportunidade que o Senhor nos dá de poder hablar de la de palabra de poder Dios. falar da palavra de Deus. Para mí es un privilegio Para mim é um privilégio hablar del Señor, falar do Senhor, porque no hay cosa más hermosa porque não é coisa mais maravilhosa de hablar de falar de este hombre llamado deste Jesús. homem chamado Jesus. Dios les bendiga, Deus os abençoe, Dios les guarde Deus lhes guarde y esperamos que sigan orando por nosotros. e esperamos que vocês continuem orando por Porque nós. en el lugar que estamos Porque no lugar que nós estamos es un lugar é um lugar muy peligroso. bem perigoso. Pero quiero saludar a los hermanos que están conectados Mas quero desde cumprimentar Colombia, os irmãos que estão ali conectados desde porque Colômbia. mi esposa envió el link al grupo de la iglesia. Enviei o link ao grupo ali da nossa Y igreja. ellos siempre cuando nosotros estamos conectados en alguna programación, Sempre quando estamos conectados em alguma Ellos se programação, conectam. eles também se así que conectam. Dios bendiga iglesia, nos vemos Deus ya el día 20. abençoe a igreja, já nos veremos dia 20. Nosotros nos veremos entonces en 2 años. Nós então nos veremos em 2 anos. Hacía, creo que ya casi 3 o 4 años que no veíamos la familia pastoral. Creio que quase 4 anos não víamos a família pastoral. Vemos la iglesia muy hermosa. Vemos a igreja Muy bem bonita. bonita, bem Así bonita. que Dios les bendiga. Deus os abençoe. Um abraço a Y todos que el Señor e que o nos Senhor guarde. os E los guarde bendiga. e os abençoe.